A gente fala de saúde agora. Boletim da Fiocruz indica crescimento de síndrome respiratória aguda grave nas últimas 6 semanas. Beatriz Manfredini, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Boa quarta-feira para você. Beatriz, qual o alerta? Como estão esses números no país? Oi, Adriana, bom dia para você também, para o Thiago, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, um sinal de atenção, da Fiocruz, porque os casos de síndrome respiratória aguda grave subiram no país na população adulta e idosa nas últimas 6 semanas, o que quer dizer quando a gente observa o período no Brasil a longo prazo. Já quando a gente fala do curto prazo, das últimas 3 semanas, aí a notícia é boa, os casos começam a se estabilizar. Mas claro que isso não deixa que a gente fique alerta para essa situação. Até porque, de acordo com a própria Fiocruz, o maior número desses casos de síndrome respiratória aguda grave são de pessoas que estão com Covid-19. Vamos tentar explicar um pouco mais esses dados. A Fiocruz percebeu um aumento dessa síndrome em 7 estados do país: Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, falando da população adulta e idosa. E quando ela testou essas pessoas com síndrome respiratória aguda grave, percebeu que quase metade, 48,6%, testaram positivo para Covid-19. Então, é um aumento aí na quantidade de pessoas testando positivo para a doença nas últimas semanas. Tem um caso ou outro isolado de gripe, influenza, A ou B, mas a maior parte dessas pessoas testando para Covid-19. Portanto, esse é o alerta da Fiocruz para que as pessoas prestem atenção aos sintomas gripais, sintomas respiratórios, podem fazer teste se for o caso e, claro, o mais importante alerta da Fiocruz é que as pessoas continuem se vacinando. Isso porque dos óbitos por Covid-19 recentes, Adriana, as pessoas que não estão vacinadas, de acordo com a própria Fiocruz, têm um índice, uma taxa de mortalidade 3 vezes maior do que quem está vacinado contra a doença. É um dado importante, não é? É preciso cuidar do nosso sistema respiratório. Falando nisso, sobre o coronavírus, o Brasil bateu uma triste marca ontem com relação ao número de mortos, 700 mil. Beatriz, isso desde o início da pandemia. Quais os detalhes? Como anda o nosso combate à doença? 700 mil óbitos por Covid-19, Adriana. Isso coloca no acumulado o Brasil na segunda colocação, do país em que mais registrou óbitos pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Nós atingimos essa marca triste ontem, praticamente 3 anos depois da primeira morte pela doença no país, que foi registrada, no dia 12 de março de 2020. Então, ontem, 28 de março de 2023, nós chegamos à marca de 700 mil mortes. Apesar do número ser bastante triste, óbvio, e bastante preocupante, eu também separei alguns dados para a gente observar a desaceleração dos óbitos pela doença no Brasil. Então, por exemplo, entre a primeira morte, lá no dia 12 de março de 2020, e as 100 mil mortes, a marca de 100 mil mortes, passaram-se 5 meses. Foram necessários 5 meses para que 100 mil pessoas viessem a óbito pela Covid-19 no país. E aí, depois, esse número foi caindo, foi acelerando, as mortes foram acelerando. Olha, de 100 mil mortes para 200 mil mortes, nós tivemos outros 5 meses. Depois de 200 mil mortes para 300 mil mortes, passaram-se 2 meses e meio. De 300 mil para 400 mil, passou apenas 1 mês, que foi ali em abril de 2021, considerado o mês mais letal da pandemia no Brasil, em que nós tivemos uma aceleração muito forte da doença e uma aceleração muito forte de óbitos. De 400 mil óbitos para 500 mil, passou 1 mês e meio. E aí, depois disso, com a chegada e o avanço da vacinação, essa trajetória começou a se espaçar. Então, de 500 mil para 600 mil mortes, nós tivemos um intervalo de 3 meses e meio. E agora, o mais recente, entre 600 mil e 700 mil mortes, a marca que nós batemos ontem, passou-se 1 ano e 5 meses. Então, com a vacinação, esse período de mortes foi desacelerando. Essa é a boa
boa notícia. Então, qual que é o alerta dos especialistas? Para que as pessoas continuem se imunizando. Nós já temos disponível no país a vacina bivalente contra a Covid-19, que é aquela vacina mais atualizada, que protege de mais de uma cepa da doença e que está sendo aplicada no grupo prioritário. O Ministério da Saúde disse que mais de 6 milhões de doses como essas já foram aplicadas e recomendou, fez o apelo para que as pessoas vão até os postos de saúde para ver se está faltando alguma vacina da Covid, colocar em dia esse calendário para que haja proteção. No momento, os grupos mais vulneráveis, houve uma mudança, né, do perfil de mortos pela Covid-19, são pessoas mais suscetíveis. Então, são imunossuprimidos, idosos acima dos 80 anos e pessoas não vacinadas, como a gente disse anteriormente, elas têm 3 vezes mais chances de morrer em decorrência da Covid-19 se não estiverem vacinadas. Portanto, fica o alerta para procurar o posto de saúde mais próximo, colocar a carteirinha de vacinação em dia. São 4 doses contra a Covid-19 que nós já temos no esquema normal e já para o grupo prioritário, mais essa dose que é a vacina bivalente já atualizada. Adriana. Fica o alerta, sim. 700 mil mortos, um número muito alto. É preciso continuar lutando, combatendo, se protegendo contra o coronavírus. Até mais tarde, Beatriz Manfredini.